Olá pessoal, continuando a falar sobre este livro aqui, O Surgimento da Bíblia, do Conrad Smith, aqui na página 114. Então ele vai falar assim: arqueologicamente pode ser provado de forma indireta, o que também historicamente não passa de mera probabilidade, que após 722 a.C., né, com a invasão da Síria no Reino do Norte, né, grande número de refugiados do Reino de Israel acabou vindo para o sul, para Judá, tendo se estabelecido por lá. Jerusalém, em particular, cresceu bastante durante o século VII a.C. A Jerusalém régia, tradicional, estava localizada na área da cidade de Davi, no contraforte sudeste do Monte do Templo. Tá? Mas Israel não sobreviveu apenas na diáspora do Reino do Norte e nos samaritanos, assim denominados posteriormente, aquele grupamento étnico e religioso que vivia sobre o Reino do Norte. Os samaritanos, eles acabaram colaborando com os assírios, por isso que eles ficaram mal vistos pelos judeus, né? Lá do Reino do Norte. Então eles tinham um santuário no Monte Garizim, que é percebido pela Bíblia, sobretudo, como concorrente do judaísmo judaico em torno do segundo templo, em Jerusalém, e sim também na própria Judá. O nome prestigioso e importante de Israel parece ter sido adotado pela própria Judá após 722 a.C. Antes de Israel era só o Reino do Norte, que era o reino mais forte, né? Então, depois que ele foi dominado pelos assírios, também Judá passou a se autodominar, incluir em Israel. O nome pode representar um neologismo. Então, Israel já compreendia, antes da queda do Império do Norte, uma grandeza mais abrangente do que meramente as 10 tribos, sem Judá. É facilmente concebível que já no tempo do reino de Israel, por exemplo, sob o longo e próspero reinado de Jeroboão II, existisse uma ideologia israelita global, que, no entanto, partia da liderança exercida pelo norte e não do sul. No sul é, sobretudo, o livro de Isaías, que retrata claramente a transferência da terminologia de Israel, segundo Isaías 5,3, tá? Que fala assim: a vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação preferida. Então, Israel e Judá, portanto, não são aqui percebidos como grandezas complementares, mas Judá é um subconjunto de Israel. Em Isaías 5, versículo 7, Israel abrange Israel, a parte do norte, e Judá. Fica tudo sendo um grande Israel. Tá? Isso aí na página 115. Na página 117, ele diz assim: assim sendo, Israel e Judá são vistos como uma unidade para o julgamento vindouro, sendo que para esse evento, historicamente, a queda de Judá, de alguma forma, já necessita estar pressuposta. Ao contrário, é bem mais plausível que a convicção de tradição de Isaías, de que com a queda de Samaria, o juízo de Israel ainda não tenha passado, deva ser datada ainda antes da queda de Judá, no ano de 587 a.C. 587 vai ser quando a Babilônia vai invadir, né, Jerusalém. Já que os textos de Isaías acentuam mais do que todos os demais livros proféticos a rejeição da mensagem profética entre os seus ouvintes. Isso fica particularmente compreensível a partir de uma situação histórica em que Israel, como unidade política, já pereceu, mas Judá ainda persiste. Esse exemplo ilustra a eminente importância histórico-teológica na época entre a queda do Reino do Norte e o do Reino do Sul, como sendo uma época de novos ordenamentos teológicos fundamentais. Não foram primeiramente a catástrofe de Jerusalém em 587, quando teve a invasão da Babilônia, e o exílio babilônico, que se comprovaram como forças motrizes para a teologia veterotestamentária. Pelo contrário, esses eventos só puderam ser trabalhados teologicamente de uma maneira a não conduzir ao término da religião de Javé,
porque a formação de tradições no século anterior já havia tomado medidas decisivas a respeito. Então, veja, essa história de que essa teologia toda de Israel é toda pós-exílio da Babilônia, ele diz que não, que isso daqui já vinha sendo trabalhado no século anterior, tá? Então, já depois dessa queda do Reino do Norte, isso já começa a ser trabalhado. Chama atenção para isso aí. A parte interessante que ele mostra aqui é o seguinte: os livros proféticos só foram preservados de figuras individuais, que atualmente constituem a parte do cânone denominada profetas posteriores. Apesar de toda a proeminência que acabaram tendo os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 denominados profetas menores, os personagens por trás desses livros não representaram inicialmente senão uma subcultura marginal, devido às suas mensagens de crítica ao regime oculto, tendo evoluído para figuras renomadas somente depois das catástrofes nacionais de 722, quando o Reino do Norte é invadido pela Síria, e depois em 587 a.C., quando a Babilônia invade Jerusalém. Né? A queda inicial do Reino do Norte e depois do Reino do Sul. Em virtude da autenticidade do entorno social de suas tradições, sobretudo devido às histórias repercussivas já cedo detectáveis, não pode haver dúvidas de que esses profetas devem valer, em sua maioria, como figuras históricas. Então, essa história de que Isaías é lenda, Jeremias é lenda, Ezequiel é lenda, Conrad Schmitt está dizendo que não, são figuras históricas. Ele abre exceção para Malaquias, que é um nome fictício, e para Joel. Os outros, todos figuras históricas. Tá? Ele abre essas duas exceções aí. Finalmente, a última parte aqui, na página 213, ele fala dos samaritanos, né, que tinham lá um templo sobre o monte Garizim, né, e havia o templo em Jerusalém, né. Para os samaritanos, a Monte do Bênção, o único santuário legítimo não é Jerusalém, mas é o Monte Garizim. Tá? Manuscritos judaicos do Pentateuco consta no Deuteronômio 27.4 a referência ao Monte Ebal e não o Monte Garizim. Aí o Conrad Schmitt diz: é muito provável, no entanto, que a leitura do Pentateuco samaritano seja original e que o texto correto aqui seja Monte Garizim, ao invés de Monte Ebal. E segundo Deuteronômio 11, 29 e 27, 13, Ebal é o monte da maldição, de maneira que seria dificilmente se poderia admitir que as palavras originais do texto estivesse prevista a construção de um altar neste local. O Império do Norte desapareceu do cenário político em 722, mas seu território e sua população permaneceram uma grandeza cultural e religiosa autônoma, que continuava se estendendo como Israel. Esse nome também foi reivindicado no sul por Judá, ao mais tardar no século VII. Partes importantes da Torá, como a narrativa de Jacó, a narrativa do Moisés Êxodo e o Deuteronômio, parecem remontarem originalmente a tradições do Reino do Norte. Isso permitiu que os samaritanos as aceitassem como um corpo textual normativo, e era impossível para os judeus do sul ignorar esse fato. Se a Torá foi escrita principalmente em Judá, para o que aponta vários fatores, ela de qualquer forma parece ter incluído conscientemente também o norte.
Somente dessa forma, ela pôde se tornar escrito normativo, tanto para os samaritanos ao norte, quanto para os judeus no sul. Então, ele data essa escrita do Êxodo, de Jacó, do Deuteronômio, ali antes do período do exílio da Babilônia. Tá? E já esse período aí, já depois da tomada ali do Reino do Norte. Então, ali no século VIII. Então, ele está datando aí o Êxodo, escrito ali no século VIII, antes de Cristo. Então, é isso, então. Muito obrigado, então.